Olá, louvado seja Deus. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, estou trazendo aqui mais uma meditação para nosso deleite espiritual, em que eu intitulo Quando Deus deste século invade a Igreja do Senhor, que é o que nós vemos deste presente século, nesse presente momento, né? Então, através da palavra do Senhor, nós vamos estudar este tema e esta meditação. Louvado seja Deus. Eu quero primeiramente ler a palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Que nos diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Então está aí a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, versículo 12 ao 17 do capítulo 2. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos diz, em Efésios 4, 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo, né? Por quê? Porque só há uma maneira de se manter o diabo longe da igreja e longe de nossas vidas, se nós dermos pleno e restrito lugar ao Senhor Jesus, para que Ele opere no nosso meio, no meio da sua igreja. Louvado seja Deus. E também diante da palavra de Deus, nós também concebemos que o diabo ele oprime. É uma das facetas dele. O diabo ele é cheio de engano e malícia. E para isso nós estamos vendo as suas peripécias hoje no meio do povo de Deus, né? O diabo arma afrontas e laços. Tem pegado muita gente que se diz cristão, né? O diabo tem que ser resistido. Como está escrito na palavra do Senhor: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, meus amados, o diabo ele tem que ser combatido de todas as formas. A igreja tem que resistir aos seus ardis, às suas armadilhas, às suas estratégias, né? Até porque o diabo ele está aniquilado por Jesus, né? A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Que nos mostra, louvado seja Deus, que ele já está aniquilado por Jesus.
porque foi para isso que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para destruir todas as obras do diabo. Então vamos, Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele geralmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então vejam aí, meus amados, esses versículos no capítulo 2 de Hebreu, 14 e 15, nos mostram a missão de Jesus, né? Além de escancarar a porta da graça para nós, ele destruiu todas as obras de Satanás. Então Satanás só engana os incautos, quem não conhece o Senhor. É por isso que o diabo trabalha para destruir a palavra de Deus, para impedir, porque destruir ele não pode, mas ele quer impedir e retardar a pregação desta palavra. Louvado seja Deus, né? E a igreja de Pérgamo aprendeu a adaptar-se ao mundo, desfrutando de seu conforto e participando de seus vícios, o que ganhou em conforto e popularidade na época. Perdeu em espiritualidade. Não é assim que geralmente as coisas acontecem, principalmente nos nossos dias? Então, santifiquemos, pois, nossas vidas ao Senhor. Não podemos admitir que o pecado e o mundo macule a igreja de Jesus Cristo. E como atalaia de Deus, temos que viver como a palavra nos pede. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela nos orienta, louvado seja o Senhor, a reconhecer que a igreja de Cristo é propriedade exclusiva de Deus e não uma profana fonte de renda, como muitos fazem hoje, né? A palavra de Deus também nos orienta a enfatizar que a fé em Cristo é incompatível com a prática da imoralidade e do mundanismo. Uma coisa não combina com a outra. A palavra de Deus também nos orienta a definir e conceituar biblicamente o termo arrependimento. Louvado seja Deus. Apesar da igreja de Pérgamo estar cercada de tantos deuses pagãos, aqueles cristãos são elogiados por não se desviarem do seu Senhor. Os cristãos de Pérgamo tinham conservado o nome de Jesus e não renunciaram à sua fé nele, sob a pressão de perseguição iminente. Isto realmente é louvável, mas em outros aspectos careceram de exortação, ou seja, deixaram que a moral dos pagãos os influenciasse, como é o que acontece hoje, né? O mundo influencia na igreja. Não eram todos, logicamente, mas havia um grupo em Pérgamo que sustentava a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Eram liberais quanto à idolatria e imoralidade. A moda dos pagãos, que o resultado foi toda a igreja é chamada pelo Senhor ao arrependimento. Louvado seja Deus. Então, a palavra arrependimento está sempre no contexto geral. Que Satanás é o Deus deste século não é novidade para ninguém. O seu trono aí está escancaradamente armado. Ele é o príncipe deste mundo. Não vamos, porém, permitir que o diabo invada a igreja de Cristo e estenda seus domínios sobre os santos. Isto é inadmissível. Foi o que o adversário tentou fazer em Pérgamo. E hoje não é diferente, continua fazendo a mesma coisa. Então sejamos vigilantes, não podemos traficar com o inimigo, nem consumir as abominações que ele e seus súditos oferecem. Né? Temos que ser resistentes.
Temos que resistir a todo custo às investidas. A carta que o Senhor Jesus ordenou fosse endereçada ao pastor de Pérgamo, logo inferimos as crises, as ameaças que a igreja enfrentava eram mais internas do que externas. Os inimigos externos nada eram se comparando aos inimigos que, sob a pele de ovelhas, intitulavam-se irmãos, só mesmo o Senhor Jesus para identificar e combater tais indivíduos. E hoje é diferente? Hoje não é diferente. Continuamos sofrendo os mesmos ataques das trevas. A influência do mundo tem adentrado as igrejas, os púlpitos, e os pastores têm admitido isso. E por falta de reverência, por falta podemos dizer, de ser realmente convertido. Louvado seja Deus. Então temos que ter muito cuidado para não conceber, né, o que a igreja de Pérgamo permitiu. Então hoje, trazendo para os nossos dias, nós estamos vendo praticamente a mesma coisa, a contaminação, né? E se não se arrependermos enquanto é tempo, seremos também tragados com as coisas que aconteceram lá em Pérgamo. A igreja estava regredindo espiritualmente, na mornidão espiritual. Então temos que nos arrepender o mais rápido possível. Jesus exige que seus discípulos tomem as claras decisões em defesa da fé que Ele nos entregou. Caso nos recusemos a fazê-lo, julgar-nos-á também, removendo-nos o castiçal. Não há alternativa. Ou tiramos as coisas de Satanás da casa de Deus, ou seremos nós apartados da presença do Senhor. Então veja aí, nós não temos escolha. Ou seremos unidos numa só fé, num só espírito, ou seremos limpos, ou então nos contaminaremos. E diante disso, nós temos que parar para pensar, para analisar. As lideranças, os homens que se dizem pastores, têm que pôr a mão nas suas consciências, fazer um autoexame, olhar para o seu rebanho e intensificar a pregação da palavra de Deus. Uma doutrina santa, uma doutrina que vá realmente limpar o rebanho e trazê-lo à santidade ao Senhor. Então está aí esta pequena meditação na palavra do Senhor para que a gente absorva e pratique a palavra de Deus, porque os dias são maus. Os dias são maus, estamos vivendo os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, sejamos zelosos, cuidadosos, para que não caiamos nos mesmos erros da igreja de Pérgamo. E se vocês puderem se aprofundar, leiam mais o livro de Apocalipse, que fala nas cartas que Jesus enviou na Ásia naquela época, através de João Batista. Louvado seja o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma noite abençoada.